Você quer introduzir? Eu não quero. Fala galera, Arthur Dias é o cara que é o dono do canal, mas não é ele que tá fazendo a introdução hoje porque ele tá deprimido, já que... Bom, você leu o título do vídeo, você sabe sobre o que a gente vai falar hoje, né? Quadrado! E não é God of War. É difícil até dar uma introdução mais decente, porque, cara, é Devil May Cry 2. O que a gente vai falar de Devil May Cry 2 que já não tenha sido dito por metade da internet? Eu quero morrer. Então, para tentar tornar esse vídeo um pouquinho mais divertido, eu já tinha comentado com o Arthur há um tempo atrás que eu queria fazer uma pequena retrospectiva sobre a história dos videogames antes da gente falar desse jogo, porque é uma coisa até interessante. Vamos voltar lá para a época do Play 1 e do 64 por uns 5 minutinhos, porque eu acho que é importante falar sobre o início de... Tudo bem, não foi bem o início, a gente já tinha alguns joguinhos 3D, Star Fox do Super Nintendo, 3D e falso, alguns mas. outros. Ou até algumas partes do jogo de Star Wars do Super Nintendo. No caso, eu falo da trilogia aqui. Nossa senhora, é difícil pra cacete Puta aquele que jogo. pariu. Nossa, eu queria não lembrar que Super Star Wars existe. Voltando aqui, a época do 64 e do Play 1 foi onde o 3D começou a realmente engatar, sabe? Foi onde a gente teve muitos acertos, muito jogo que até hoje é lembrado como clássicos. Tem Super Mario 64, Legend of Zelda Ocarina of Time, o Star Fox de 64 também, Banjo-Kazooie, isso tudo do lado da Nintendo. E do lado da Sony, a gente teve a trilogia Resident Evil, teve Crash Bandicoot, teve a trilogia Tekken, teve Soul Edge e por aí vai. Tá, aqui não foi tudo maravilhosamente bem, porque teve suas bombas também da época, para os dois lados. Afinal, Superman 64 e Bubsy 3D existiram. Já nos anos 2000, com a introdução do PlayStation 2, do GameCube, com o final de vida do Dreamcast, deu um salto bem grande de visual e polimento para as coisas. Acho que os jogos que eu lembro desse período são Resident Evil Code Verônica e o primeiro Soul Calibur, os dois lá do Dreamcast. E voltando para essa era do Play 2, do GameCube, do Xbox, eu diria que foi onde o pessoal já tinha visto o que dá certo na época nos videogames em 3D e começaram a ou E também entenderam tentar. como fazer videogame em 3D, né? Porque eu acho que a maior questão ali Uhum, eu acho que o maior motivo pelo qual existiam as bombas, que nem se falou, é porque, tipo, como é que faz essa merda? Então, por exemplo, nessa geração uhum, não existia o famoso controle de tanque, porque ninguém sabia como fazer o controle de personagem em 3D. Tomb Raider, uhum. tipo, todo mundo amava na época. É, Hoje em dia é um inferno voltar a jogar Tomb Raider, por controle de conta tanque. dos Até controles de tanque, mais do aham. que o Resident Evil. Porque o Resident Evil, pelo menos o controle se ajusta à câmera. O Raider É, não. Resident Evil tem câmera fixa. E agora com o Play 2, parece que realmente ou as franquias estavam ou acho que encontrando numa identidade ou polindo aquilo que já tinha sido estabelecido no 64 e no Play 1. De exemplo, a gente tem o Super Mario Sunshine, que pegou muito daquela gameplay do Super Mario 64. A gente tem também o Legend of Zelda Wind Waker, que pegou aquilo lá do 64 e fez uma brincadeira bem inusitada com a fórmula. A gente teve também Star Fox Assault, que pegou coisa do Star Fox 64 e misturou com outros elementos. E a gente também teve outras franquias que nasceram e passaram a experimentar coisas diferentes. Cara, o começo dos anos 2000 teve o primeiro Devil May Cry, que a gente já fez um vídeo inteiro falando sobre ele, como que ele revolucionou os hack and slash. A Microsoft chutou com um pé na porta com videogame com o lançamento de Halo, porque até essa época o pessoal era muito mais habituado com o jogo de tiro em primeira pessoa, só coisa de computador, com raras exceções. E no ano seguinte a Nintendo conseguiu fazer uma coisa parecida, mas diferente com o Metroid Prime. Foi pegar uma franquia nicho e transformar num jogo de primeira pessoa. Daria até fazer um vídeo comparando os dois de tão parecidos e ao mesmo tempo diferentes que eles são. Mas isso fica para outro vídeo, provavelmente em outro canal. E aí, nessa época de inovação e polimento, a gente olha pro lado e a gente vê a capa. Cara, eu sinceramente, no ano de 2003, eu vou te pedir um favor. Eu quero que você pegue a foto do Snoop Dogg, a foto mais drogada que você tiver dele, e coloque a Capcom na frente. Porque eu não sei o que aconteceu em 2003 com a capa, porque é sério. Quando uma empresa lança uma bomba no ano, o pessoal usou. Quando uma empresa lança duas bombas, o pessoal usou mais ainda. Quando lança três, pede música do Fantástico. Porque enquanto parece que todas as empresas estavam tentando ou achar sua própria identidade, ou polir o que já estava feito, a Capcom estava tentando matar todas as franquias dela.
é bizarro, porque você olha pra Resident Evil, nessa época o Resident Evil 4 já devia estar em produção de novo, já que virou Devil May Cry, mas ela ganhou 2 spin-offs que eu não vejo ninguém falando, então não vou falar nem que é bom ou que é ruim. Qual? Teve o Code Verônica, não, o Outbreak e um outro lá que parece que é um shooter em primeira pessoa, que nem eu lembro o nome. O Umbrella Chronicles? Acho que era. Peraí. Não, acho que o Umbrella Chronicles foi pra Wii. Era um outro jogo que, assim, é tão underground que não vejo ninguém falando dele. Dead End. É, esse dizem Isso que é uma porcaria mesmo. mesmo. Eu não tinha ouvido falar desse jogo até eu pesquisar ele pra gravar esse vídeo. E aí, tipo, pelo menos esse ainda fica no desconhecido. Agora, Não, e olha o pelo que menos é eles fizeram com o spin-off. Mega. Agora olha o que fizeram com o Mega Man X, velho. X5 já era pra ter encerrado a série X. X6 é um título. Eu sei que você detesta aquele jogo com todas as suas forças, mas sendo bonzinho com ele, controverso, no mínimo. E X7 é motivo de chacota. X7 é aquele jogo que todo mundo preferia que não existisse. E que até hoje deixou a franquia morta. Tudo bem que a gente teve X8. X8 foi um jogo que eu gostei bastante. Mas até hoje a gente fica sem um X9 porque o X7 foi tão ruim que as vendas do X8, que foi um jogo bem melhor, foram prejudicadas também por causa daquela porcaria. Aí a gente azou o que aconteceu com Resident Evil. Mas a Capcom não estava satisfeita, porque Resident Evil teve 2 filhos, Dino Crisis do PlayStation 1 e o recém-nascido Devil May Cry. Eu vou ser sincero, por mais que Devil May Cry 2 seja um jogo bem ruim, eu acho que nada se compara ao Dino estrago que Crisis Dino 3. Crisis 3 foi. Porque sabe aquele jogo que ninguém escutou falar e todo mundo que escutou, que conhece, preferia não ter conhecido? É Dino Crisis 3. É um jogo exclusivo do Xbox, ninguém ouviu falar e todo mundo que jogou detestou. Eu só descobri esse jogo na época que estavam falando de vídeo do Jiraiya falando de jogos que mataram suas franquias. Por E sinal, tava lá Dino Crisis 3 no meio. deixa eu só ver uma coisinha nesse meio tempo também. Uhum, à vontade. Alguns momentos depois. Só curiosidade, o que você tá pesquisando? 14 de novembro de 2002. O quê? Breath of Fire. Não, 2003 foi o ano amaldiçoado. Acho que a única coisa que se salva foi Mega Man 02 da Capcom. Que porra! Breath of Fire é É, outro que morreu com o jogo de 2002, 2003. Dragon Quarter, tipo, cara, todo mundo olhou aquela porra e falou, que merda é essa, cara? a Capcom tava bem zoada nesse período. E aí, é dentro desse contexto que a gente chega em Devil May Cry 2. Porque esse jogo é um jogo que, na sua produção, tem várias teorias. Acho que a mais comum é que era para ser algum hack and slash diferente. E aí a Capcom foi lá e colocou o nome Devil May Cry pra dar dinheiro. Outra é que o jogo foi totalmente terceirizado. Não sei qual delas é a verdadeira, eu só sei que desde o começo esse jogo parecia que estava fadado ao fracasso. Tanto que nos últimos meses de produção, colocaram o Hideaki Tsuno no meio, que é um nome bem importante. Eu vou falar bem mais sobre ele a partir do terceiro jogo, mas ele assumiu essa pica aqui. E de acordo com o Hideki Kamiya, que é foi o diretor do primeiro jogo, ele não teria conseguido fazer um trabalho melhor que o Hideaki Tsuno devido às condições em que ele assumiu o jogo. Isso me faz concluir duas coisas. O Itsuno é um cara muito sinistro. 2, eu não quero nem sonhar com o que era Devil May Cry 2 antes desse maluco assumir. Porque, nossa senhora, o que aconteceu? Tudo bem, a gente até agora só deu uma repaginada geral na história de produção desse jogo, na história de jogos em 3D no geral, e não tocamos de acho que é Devil May Cry 2. Um monte de bosta. E, esse é um jogo que dá até um desânimo até de falar mal. Mas vamos lá, vamos tentar focar agora no que é o jogo de verdade. Por mais que não seja muito diferente do que você acabou de falar. Ele começa apresentando mais uma vez o Dante, junto com uma outra personagem, numa cena que, sendo bem honesto, não é uma. A filmografia desse jogo não é ruim, pelo menos em grande parte. Ela tá pegando um
tendo que parece, sei lá, um museu abandonado. Aparece uns curvos endiabrados lá, o Dante aparece, caindo do telhado, atirando todo mundo e fazendo coisa de Dante. E aí ela joga uma faquinha no mapa para apontar onde que é para ele ir. É uma intro bem Ed e com certeza bem menos interessante do que a intro do primeiro jogo, mas ok, até aí não é tão problemático. E aí quando o jogo começa, com o Dante de novo caindo de um lugar alto, dessa vez pulando do topo de uma catedral. Aí eu acho que eu vou. Vamos E colocar um você. parente, porque eu acho. Tamo pulando coisa. Não? Tem tanto? Tamo. Então, complementa aí porque o que eu pulei. É, porque tem um pequeno detalhe que eu não sei que merda. De novo, a Capcom tava fumada. Ela voltou pro PS1. A Capcom voltou pro PS1, foda-se, porque. Ah, vamos lançar um jogo ruim em 2 dias? Ah, é verdade. Eu ia deixar falar desse detalhe depois, mas ok. Só que é uma coisa que eu acho que é pertinente falar logo do começo, porque o Dante, nessa parte, ele tá conversando com essa outra personagem, que é a chamada Lúcia, uma personagem completamente nova e sem carisma do jogo, tanto que nunca mais foi citada na desgraça da franquia inteira. Assim, só spoilando a relevância que Devil May Cry 2 tem pra lore de Devil May Cry, no Sim, existe uma área onde você pode ver toda a história de Devil May Cry, um resumão de toda a história de Devil May Cry. A parte que fala do 2 é, e novos demônios foram aparecendo no decorrer dos anos e Dante foi enfrentando eles. Acabou. Acabou, morreu aí. Resumão da porra, hein? Acabou o milho, acabou a pipoca. E só que, tipo, colocaram essa personagem aqui, que era pra ser uma segunda personagem jogável, algo que a partir desse jogo é muito recorrente na franquia inteira. E ela tem um disco separado só pra ela, tipo Leon e Claire no Resident Evil 2, um jogo de PS1. E aí eles querem me falar que no PS2 eles não conseguem colocar 2 personagens no mesmo disco. É verdade, eu não tinha parado pra pensar nesse detalhe. E realmente, Devil May Cry 2 tem algumas coisinhas que eu vou falar mais quando chegar na parte da gameplay, que realmente faz parecer que dava pra caber tudo num disco só. Dava completamente, até porque, tipo, a única coisa que eu defendo, mais ou menos, a porra da campanha da Lúcia, é porque é a primeira vez que a gente vê uma campanha que ela é diferente. Sempre que a gente vê outros personagens jogáveis em Devil May Cry, no caso personagens, vamos pôr assim, extra, você joga exatamente a mesma campanha que o Dante, por mais que aquilo não faça sentido. Então, por exemplo, no Devil May Cry 3, você tem a campanha do Virgil. Você joga os mesmos mapas do Dante, só que o Virgil tá lá em cima na Teminigru. E aí, quando nas lutas contra o Virgil, ele tá com um sobretudo vermelho. Com sobretudo vermelho. É, o Devil May Cry 4, a Lady Atrish, você praticamente não vê elas atuando direito no jogo normal e elas passando pelos mesmos mapas do Nero e do Dante, né? O Virgil na teoria era pra estar morto, ele tá passando pelo mesmo lugar que todo mundo. É, na campanha dele parece que vai se passar no passado, mas nas fases é a mesma coisa que a campanha dos outros personagens. Tá se passando no passado e ele tá enfrentando o Creed. É. E no Devil May Cry 5 mesma coisa. Então, tipo, a única coisa que dá pra pegar e defender a Lúcia é, a campanha dela é um pouco diferente. Justifica ser outro CD? Não, porque os mapas são os mesmos. É tipo, enquanto a Lúcia tá lá de um lado da cidade, o Dante tá do outro. E aí? Posso te fazer rir um pouquinho então? Tendo em vista que a gente é brasileiro e brasileiro nunca comprou jogo original de PlayStation 2, o Devil May Cry 2 que eu joguei foi num disco só, tá? Dava uma telinha engraçada no começo e você selecionava o disco, mas era um só. Vai tomar no cu, gente! Ô, Capcom! Os pirateiros fazem trabalho melhor que tu, filha da puta! Época, velho. Putz grila. Mas agora, falando sobre o jogo em si. Vou falar um pouquinho primeiro do Dante, porque eu vou deixar a campanha da Lúcia mais por você, porque eu não lembro de muita coisa dela. Porque não tem muita coisa. E se a gente for comparar a game... Assim que você começa a controlar o Dante, antes você repara algumas coisas em comparação ao primeiro jogo. O visual desse jogo parece bem mais morto, se é que isso faz sentido. A atmosfera parece até a mesma. A atmosfera enfiaram no cu. Não, falando a princípio. E o Dante tá uma tartaruga. Não, eu acho que o... Eu quero... Ô, editor, me ajuda aqui. Vamos lá, editor. Isso aqui é um Stinger. Isso aqui também é um Stinger. Isso, por mais que não pareça, é um Stinger. Esse aqui também dá pra considerar um Stinger. Agora que porra é essa? Como diria o Master Alucard, é o Stinger brocha. A Stinger do Dante de 70 anos, velho. Você vê a porra da Rebellion derretendo na mão do filho da puta. E o que aconteceram com o Dante? O que
O que aconteceu com o Dante? com- Olha, esse jogo tá me fazendo até cometer erro de português. Putz. Eu acho que a primeira E outra revolta que coisa começa que... nesse jogo é a porra do Stinger, porque o Stinger, ele é a principal ferramenta que você vai ter pra se aproximar dos inimigos em todos os jogos de Devil May Cry. É verdade. O grande meme real de Devil May Cry é: não sabe o que fazer? Usa Stinger. Stinger, acabou. E aí, tipo, virou aí no 2. Aí você fala, Uhum. como é que eu vou me aproximar dos inimigos? Apertando ou usando o Stinger lento, que os inimigos também não se ajudam muito, ou apertando bolinha, que virou o botão de rolamento. Ou você não se aproxima. A solução que talvez no começo do jogo você não repare, mas mais ou menos na terceira fase você já vai começar a reparar, é que a maior parte dos inimigos pode morrer com um botão. No caso, você vai apertar o botão de lock-on, às vezes nem precisa apertar, e vai segurar o dedo no quadrado. Porque se no primeiro jogo as pistolas do Dante já eram um quebra-árvore danado, aqui as pistolas do Dante faziam o trabalho do arsenal dele inteiro. Não, a parte bizarra é que no 1, a Ebony River era boa? Era. Só que sempre foi um suporte. Eu acho que Devil May Cry, a questão das pistolas do Dante sempre foi um apoio pra aproximação e pra não perder com. Aqui virou o arsenal todo mesmo. Você consegue lidar com todos os inimigos do jogo na pistola. E o pior é que realmente não tem exceções. Você vai apertar quadrado, vai segurar quadrado e vai esperar a barra do inimigo desaparecer. As pistolas nesse jogo E são extremamente roubadas. Eu acho que as pistolas, elas só perdem pra uma arma que o Dante consegue no decorrer da campanha, que é a metralhadora. Porque a metralhadora, ela tem um ritmo de tiro maior e você pode só segurar o botão. A Ebony Ever você tem que vingar. Não, dá pra segurar também. Ele atira um pouquinho mais lento, mas na época que eu joguei eu só segurava o botão. A metralhadora você segura. Você segura o botão e saiu dano completo. Aí eu me pergunto, o anime de Devil May Cry se baseou no 2? Parando pra pensar, eles têm muita coisa em comum. Um Dante mais calado do que Chato pra piadista. caralho. Se bem que no anime ele ainda solta umas piadas. No 2 As ele piadas envolvendo o sundae de parece. morango? Eu preferia que não soltasse piada. Não, mas pelo menos ele faz piada. No 2 ele tá. Parece que jogou Shadow the Hedgehog demais. E aí a gente tem essa coisa que, e resumindo, tanto o Dante quanto o jogo parecem meio mortos, se é que isso faz sentido. Porque o Dante tá lento, os inimigos não dão trabalho, você pode finalizar o jogo inteiro derrubando os inimigos só com um botão. E, como eu disse, a atmosfera parece que pegam bastante do primeiro jogo, só que com um tom mais depressivo, o que é estranho, porque enquanto o primeiro jogo tinha aquela atmosfera dark, Terror. mais focada no terror, parece que o 2 tem uma atmosfera mais focada num dread, um silêncio, o que eu tô fazendo da minha vida. É realmente, sei lá. Parece que eles tentaram... Parece ambientação de capa de banda de rock genérica dos anos 2000. Pronto, fez um ótimo resumo. Isso até reflete um pouquinho na trilha sonora, porque a trilha sonora não é ruim, só que parece que realmente é mal colocada, sabe? Porque parece que todos os momentos onde você não tem a musiquinha de ação, que é um rockzinho meio genérico, mas que diverte pro propósito, certamente é melhor do que a ação em si. Enquanto você aperta quadrado. As músicas são todas meio, sei lá, parece meio deprê. É um jogo que realmente eu não sei o que diabos esse jogo estava tentando fazer. E, de novo, baseado no que o próprio Kamiya falou, eu não quero nem imaginar o que esse jogo era antes do Itsuno assumir, porque mesmo com ele, esse jogo já é uma bomba esquisita. É realmente estranho, porque chega a ser até difícil da gente falar sobre o jogo em si, sem falar sobre tudo que rodeia o jogo, porque é tanta coisinha esquisita que ou é chata, ou incomoda, ou é desnecessário. Eu diria que esses são os 3 fundamentos que rodeiam um jogo, um hack and slash lento, que é Devil May Cry 2. Porque, vamos lá, atmosfera, morreu, inimigos, quadrado, até a questão de armas, porque, por exemplo, o arsenal do Dante, eu acho que ele ainda tem a shotgun, ele tem a metralhadora, ele tem uma outra que eu não lembro qual é. Eu também não lembro. E aí acho que é uma bazuca. Ele tem bazuca no 2? Eu acho que tem. Ele tem uma bazuca e... A questão de armas brancas, que eu acho que sempre foi o foco de Devil May Cry, tipo, Devil May Cry 1, você tinha Alastor e você tinha A3. Devil May Cry 3 pra frente, puta que pariu, vai tomar no meio do rabo. Agora Devil May Cry 2, você tem 3 espadas. 3 espadas que tem exatamente a mesma jogabilidade. A diferença é que
uma é mais curta e causa mais dano, e outra é mais longa e causa menos dano. Na teoria, porque eu joguei com a mais longa e parecia que causava o mesmo dano, então... Mas curto, não é como se a mais longa deixa seu Stinger decente. Devil May Cry 2 é um jogo cheio de esquisito. E cheio de coisa que, se você olhar pra Devil May Cry 1, parece que foi... Parece não, foi um puta downgrade. Não tem mais aquela atmosfera tensa, não tem inimigos que são desafiadores, mas ao mesmo tempo que dá pra levar com alguma estratégia determinada. Pra ter uma ideia, o bestiário nesse jogo também sumiu. Então aí você percebe que os inimigos já não tem estratégia mesmo. Eles não têm padrão de quadrados ataque, só. eles não têm ataques novos que eles vão usando no decorrer da briga. Não tem questão de ponto fraco mais. Sumiu, desapareceu, nunca mais foi visto. E... Cara, o jogo, ele é tão ridículo nesse fator de dificuldade que se não fosse o jogo em si, ele seria o Devil May Cry mais fácil de platinar. Uhum. Porque, cara, eu não lembro nem de sofrer no Dante Must Die. Eu só lembro que quando eu joguei esse jogo no hard, porque eu não sei porque eu joguei esse jogo no hard. Quer dizer, ele era até jogável até eu jogar Devil May Cry 3. Depois que eu joguei o 3, eu não consegui voltar pra ele nunca mais. Mas enfim, quando eu joguei na dificuldade maior, eu só lembro que teve um chefe que me deu trabalho, que é aquele lá das 3 cabeças, que ficou falando pra cacete, e porque eu não sabia o que dava pra trocar de mira em específico. O chefe do Starfall. Por falar em mira, eu acho que tá na hora de falar de uma das coisas que realmente incomoda em Devil May Cry 2. Vamos lá, Devil May Cry 1 estabeleceu... Quer dizer, não foi Devil May Cry 1 que estabeleceu em si. O negócio de Lock 1, na verdade, nasceu no Ocarina of Time. Mas tá, Devil May Cry 1 pegou também. Você aperta R1, você mira no inimigo. Beleza. Devil May Cry 2 também tem esse sistema, só que ele decidiu colocar um lock-on automático sem que a gente visse. Por que eu tô reclamando disso? Bom, em algumas sessões desse jogo, você tem que ativar tipo umas bolinhas pra... seria ativar um painel de um joguinho, sabe? Não deveria ser uma coisa complicada. Exceto que, se você estiver mirando nesse negócio e ele estiver no ar, o Dante vai automaticamente girar para atacar o inimigo que está no lock-on automático, mesmo que você não esteja apertando R1. Isso é uma coisa tão chata, esquisita e que, tipo, você já tem o botão para fazer o lock-on, para que você inventou um lock-on automático? É aquela mudança que, sabe quando parece que é um troço totalmente desnecessário? Uma coisa que é muito bizarra do Devil May Cry 2 é que, diferente do 1, ele tem poucos momentos de barreira, né? O que eu quero dizer com momento de barreira? Poucos momentos que o jogo pega, te trava, mata todo mundo e segue em frente. E diversos momentos que você tem essa porra dessas bolinhas, que são a nova versão do Switch lá que você tem, que era esse negócio que ficava na parede, você batia pra liberar coisa e tudo mais. O Dante, ele não mira nessas bolinhas, você não consegue apertar R1 pra mirar nas bolinhas, que nem vira depois as paredes mesmo, porque as paredes se tornam um alvo. E em diversos momentos eu me vi tentando ficar na posição oposta dos inimigos, né? Com o inimigo de um lado da bolinha, o inimigo do outro, pra meio que eu usar uma gambiarra pra... O Dante, ele vai bater no inimigo, mas a bola tá na frente, aí eu ataco a bola e eu libero a minha passagem. Tipo, você ganha o jogo... É chato pra cacete. Você ganha o jogo trapaceando, basicamente. Uhum. E é justamente por conta disso. Tipo, isso é uma coisa que pelo menos entender. Tá, fizemos errado no 2, vamos melhorar no 3. Porque aí, tipo, no 3, de fato, né? Os Switches, eles viram um alvo. Uhum. Mesmo que o 3 ele 3 também tudo... tem o negócio da mira automática. Uhum. O 3 ele parece que sei lá. Dá até vontade de começar a falar do 3 agora, porque, nossa senhora, o 3 é maravilhoso. Mas enfim, esses são os tipos de coisa que incomodam bastante no 2. E é estranho, porque o 2 já tem uma gameplay mais lenta que o 1. Já tem um sistema de combo que não existe. também já que no primeiro jogo e do 3 pra frente também, pra fazer o combo você ou podia emendar um Stinger, ou o golpe pra subir com o inimigo, ou você no meio do combo fazia meio que um pause entre os hits pra fazer um combo diferente. No 2 você usa o direcional no meio do combo pra fazer um combo diferente. Eu não entendi qual que foi o propósito. Dá pra se acostumar, mas é tão... sei lá, tipo, pra que você foi mudar isso? Tanto que voltaram atrás depois. Só você pra descobrir isso. Eu não sabia. Zerei normal no hard, no Dante Must Die, nunca usei como na minha vida. Acho que o que realmente mata nesse jogo é que, por mais que ele tenha até coisas interessantes de se falar, como foi o jogo que introduziu o negócio de correr pela parede, foi o jogo que fez uma coisa que eu realmente elogio bastante nesse jogo, até em comparação a Devil May Cry 3,
é que o double jump não depende da arma que você tá usando. Você já começa com double jump, você pode estar com qualquer coisa. Infelizmente nesse jogo é a mesma coisa, qualquer coisa. Então você sempre vai estar com double jump. Mas tudo que dá pra você meio que extrair de coisa interessante, que negócio que eu falei dos combos, ou de correr pela parede, some por conta do combate. Porque é exatamente isso que a gente já falou. Você não precisa usar espada, você vai apertar quadrado, os inimigos vão ficar stunados e voando, vão morrer e você não precisa fazer nada. A única coisa do combate que realmente dá pra falar um pouquinho mais, porque tem coisas, tem uns detalhes interessantes, é sobre os upgrades que esse jogo traz em relação ao Devil Trigger. No caso, parece que ele é composto de 3 partes. Uma que é elemental e outras 2 que trazem habilidades diferentes pro Dante. Seja andar mais rápido, voar, parar o tempo. Então, sistema que no papel seria interessante. Na prática até tem suas utilidades para resolver alguns puzzles, mas que no combate, de novo, você vai apertar quadrado, vai mirar no inimigo e ele vai derreter. Não, a única coisa interessante do Devil Trigger é porque, tipo, você vai ter que ficar alternando esses equipamentos. A parte de equipamento elemental, foda-se, porque, de novo, eu não reparei nenhum tipo de fraqueza nos inimigos. Opa, essa aqui toma mais dano de Devil Trigger de gelo. Não reparei. Também não. Você vai ter a habilidade de correr ou de sair voando. Você não vai usar isso em combate, foda-se, sinto muito. A única coisa que vai ficar interessante nessa questão dos equipamentos é: eu quero me curar mais no Devil Trigger ou eu quero causar mais dano? Acabou. Uhum. E tem uma outra coisa do Devil Trigger que eu lembro que eu descobri no susto, mas que é uma ideia bem interessante no papel, tanto que utilizaram ela bem no Devil May Cry 5, que é o Devil Trigger ultra tunado. Basicamente, se você usar o Devil Trigger quando você tiver com um pouquinho de vida, o Dante vai virar um capeta ridiculamente apelão que derrete tudo que tá na tela com 3 botões. É bizarro porque eu lembro que eu descobri isso, eu tava nem tentando, acho que foi na última luta, e aí quando eu fiz, tinha isso, aí quando eu apertei quadrado, o bicho morreu. E tipo, foi coisa de derreter uma barra inteira de vida em 5 hits. Acho que é sim Devil Trigger o nome dessa transformação, mas eu não me lembro direito. Você aprende uma coisa nova todo dia, né? Vou usar essa coisa nova que eu aprendi nem fudendo. Mas serve aí de curiosidade. Embora dificilmente você vai ficar com pouca vida, ao menos que seja uma fase muito longa. Porque os inimigos não são tão difíceis. Acho que a única exceção de um inimigo que pode dar um pouquinho mais de trabalho é aquele centauro de asa capetudo. Esqueci o nome daquele bicho demoníaco, mas enfim. Ele não stuna muito fácil. Mas fora isso, Devil May Cry 2 ele fica naquele limbo de não consegue ser difícil bastante para ser um frustrante que é instigante e nem que tem alguma coisa que realmente te chame a atenção para você querer continuar jogando. Talvez aqueles diários ou o enredo, mas eles também são bem fraquinhos. O enredo é tão interessante que, como você mesmo falou, o Devil May Cry 5 fez o resumo que nem citava o nome de ninguém. Pois é. Então, dá pra ver que esse jogo deixou muita coisa a desejar. E que levanta de novo a teoria que eu comentei mais cedo, que era pra ser um jogo hack and slash só da Lúcia, mas que a Capcom enfiou o nome Devil May Cry pra dar mais dinheiro. Porque realmente o jogo fica naquele limbo até na própria cronologia, já que nenhum outro jogo lembra da existência dele. E tanto que por muito tempo, tipo, a Capcom só foi oficializar uma cronologia pra Devil May Cry no 5. Antes a gente só tinha... A única coisa que a gente sabia era que o 3 era antes do 1, e aí o resto ali você se vira. O pessoal colocava o 2 por último na cronologia. Por quê? Porque nada cita o 2 e a gente tem um Dante chato. Um Dante velho chato. Aí todo mundo é o último. É um Dante mais maduro, né? Um Dante já... muitas aspas. Muitas aspas ali. Um Dante que já parou de zoar com a cara de Deus e o mundo, né? Um Dante que já tá cansado da vida. Logo, é o último. Não é. Ele é antes do 4. Aí você me explica como é que o Dante chato do Devil May Cry 2 virou o Dante mais sarcástico do que nunca do 4? Ninguém sabe e provavelmente nem a Capcom sabe também. Quer dizer, aparentemente tem alguma novel que explica um pouco eventos que sucederam no Devil May Cry 2, mas é uma novel, pra você ver o quanto de atenção que esse jogo recebe. É pra explicar como o Dante saiu do inferno. Mas falando agora sobre a
história, se é que dá pra chamar de história esse jogo, felizmente dá pra resumir aqui. Se você se importa com spoiler, eu acho que você também não vai se importar muito com essa parte não, porque a história desse jogo é bem esquecível e também não é muito A história autoexplicativa. desse jogo tem um agiota bigodudo querendo reviver um demônio pra se tornar o rei dos demônios. Acabou, é isso, foda, passo crédito. É, e A o história do arco do jogo é Dante... literal a sinopse dele. Uhum. Não tem o que tirar nem pôr. A Ah, única tem, coisa tem uma que... reviravolta aqui, tem uma reviravolta ali, foda. Hum, É só o... ver que o maior plot twist do jogo inteiro é jogado que nem um saco de bosta nas duas campanhas. É verdade. A única coisa que o Dante fica fazendo durante a campanha dele, durante a primeira. Não vou falar a primeira metade, mas nos primeiros 2/3 da campanha, é coletando as supostas relíquias que o tal do Arius, que é o bigodudo que faz cosplay de Heihachi nesse jogo, precisa reunir pra virar o rei demônio poderoso lá. Ergo Sax. Ah, Argosax, isso. E o último terço do jogo é o Dante impedindo ele de virar o demônio, porque ele mesmo entrega as relíquias. O pior de tudo é que eu não tô nem cortando coisa. A história literal do modo campanha do Dante é esse. O máximo que cortou um pouquinho, por que ele entregou as relíquias? Porque sequestrou a Lúcia. Mas você nem vê ele sequestrando a Lúcia, vai tomar meio do rabo. Uhum. Você só descobre que a Lúcia ela deixa as relíquias com o Dante, fala que vai fazer alguma coisa. Aí descobre que ela foi sequestrada, e o Dante vai lá confrontar o cara e entrega as relíquias. E o plot twist do cara virando o monstrão é que o cara nem sequer olhou para as relíquias que o Dante entregou para ele, porque né, essa brincadeira o Dante deu uma moeda falsa. Uma Já das que uma das relíquias era a relíquias. porra de uma moeda. Aí ele não viu a Trish entalhada na moeda. O maluco é vários, ó, parabéns, você é o vilão mais cego de Devil May Cry. É incrível, cara. Puta que pariu. E por sinal, E essa como eu parte. odeio essa moeda, tá? Puta que pariu. Que negócio chato essa moeda. Porque tudo Dante. O Dante decide virar o duas caras nesse jogo. Eu vou decidir as coisas no cara coroa. Cara, eu te ajudo, coroa, eu mando você tomar no meio do rabo. Só que a moeda tem dois lados iguais. Isso só é dito no final da campanha da Lucy. Porque o. Ah, foda-se, vamos pular tudo logo. Porque o Dante ele joga. Cara, eu vou, coroa, você vai, né? Pra entrar no portal demoníaco aqui. Opa, deu coroa, toma minha moeda. Aí o Dante entra, Lúcia pega. Filho da puta! You tricked me. That's macho. Não tinha pra que ficar jogando a moeda pra cima toda hora. Era o Dante com síndrome de Suzerê. E antes da gente fazer esses fechamentos da história, acabei de lembrar de uma coisa que eu falei que ia falar e acabei não falando até agora. Que é a questão de. A gente falou da atmosfera, que é esse negócio meio gótico depressivo. Vamos falar do helicóptero demônio, caralho! Não, eu ia falar de uma outra coisa, mas a gente fala do helicóptero demônio também, que é a questão de cenário. Tipo, se a gente olhar pra Devil May Cry 1, a maior parte dele se passa no castelo, tem uma parte que se passa fora do castelo, que tem uma arena, tem uma floresta, e quando você volta pro castelo, o castelo tá distorcido, e no final você vai pra uma dimensão demoníaca. Devil May Cry 2, no papel, teria mais ambiente, porque você começa numa cidade, parece um vilarejo, depois você vai para o subterrâneo, depois você vai para uma cidade que tem uma arquitetura parecida com um vilarejo, mas só que é uma cidade grande, depois você vai para um porto, para uma cidade moderna, para um templo em ruínas, depois você volta para a cidade moderna, vai para um prédio rico e termina no inferno. Em teoria, você teria 9 ambientes. Só que lembra que eu falei que as cores desse jogo parecem meio mortas? Tipo, por mais que você tenha todos esses ambientes, parece que pegaram a paleta de cores que usaram em um e replicaram em quase todos os outros. É um troço muito estranho. Porque, tipo, você olha pro primeiro jogo, por mais que ele tenha menos ambientes, ele tem uma variedade visual bem maior do que o segundo jogo. Você olha pra... Cara, tá aí um outro jogo que tem problema de level design repetitivo. O Castlevania do Play 2, o Lament of Eden, também foi de 2003. Por mais que ele tenha todas as áreas compostas de corredor, que leva para uma porta, que leva para outro corredor, cada uma das áreas ela tem sua identidade visual. Não só pela música, que também é uma coisa que aquele jogo acerta bastante, mas pelo próprio visual, pelo próprio esquema de cores, pela própria construção. Aqui, por mais que você tenha esses 9 cenários diferentes que eu falei, parece que todos eles são recolors do Paint, por assim dizer. Não sei se o que eu falei fez sentido, mas deu pra entender, não deu? Mas sabe outra coisa que me incomoda muito dessa questão do cenário? A
forma como passa de um pro outro. Você abre uma porta, já é um cenário totalmente diferente. Pior, porque não é que nem, por exemplo, o Devil May Cry 1, que você tem a estrutura meio Metroidvania, ou essa questão do Devil May Cry 4, onde você tem a porra da cidade ali com biomas completamente antagônicos atravessando uma caverna. Mas que acaba ficando um negócio legal. Devil May Cry 2, você termina a missão na cidade e você cai imediatamente na porra de uma ruína. É verdade. Você termina aquela missão do oleoduto explodindo, e quando a outra missão começa, já tá no meio da ruína. Você não tem uma transição, você não tem A progressão do jogo, ela é estranha. A progressão de Devil May Cry 2 é a pior progressão que eu já vi na vida, se bobear. Porque ela não faz o menor sentido. Por mais que tenha essa variação de cenários, ou você abre uma porta e, bum, já tá em outro, o que reforça o meu criticismo relacionado a parece que deram um recolo na mesma área, ou você começa numa área e sem contexto nenhum você já aparece na outra missão em uma área totalmente diferente. O Dante vai dando teleporte. Pá, eu quero spawnar aqui, partiu. O máximo do máximo que tem é mostra ele de moto andando pra algum canto. E depois, pronto, só isso. Eu acho que a única cena que a gente vê o Dante de moto é o final. E a cena que ele pega a moto, que ele passa de uma ponte quebrada pra ir pra cidade grande. E depois que o oleoduto explode, ele também pega a moto. Só que a parte bizarra dessa parte, ele termina a missão na vila... E aí do nada já corta pra ele na cidade com a moto. Você não viu nem como ele chegou na cidade, nem como ele pegou a moto. Se eu não me engano, ele pega a moto no final daquela fase onde você enfrenta sei lá, aquele bicho estranho que fica cercado por uns tentáculos, um povo esquisito. Nem lembro se ele pega a moto ali. Ele pega a moto ali no final, só que assim que você pega a moto, já aparece ele de novo dentro da vila com a moto, ele correndo, passa por uma ponte quebrada e voa em direção à cidade. E aí você começa outra fase no túnel da cidade com aqueles dois lobos que dá pra você ficar parado sem tomar dano. Mais quadrado spam. Mais quadrado spam. Puta que pariu, que jogo chato. Mas... tipo, a questão dos inimigos também. Vamos entrar no bestiário de inimigo? Agora acho que pode falar mal do helicóptero, vai. Quem foi o imbecil que colocou helicóptero e tanque demônio? Pelo amor de Deus, cara. Quem olhou, pensou, ele tá numa cidade, né? Colocar um ambiente urbano pra Devil May Cry. Que tal a gente colocar o Dante escalando um prédio, sendo perseguido por um helicóptero? Não, mas o helicóptero é muito genérico pra Devil May Cry. Devil May Cry sempre teve esse lado mais místico, esse lado divina comédia. Vamos transformar o helicóptero num demônio. Sabe o que mais me incomoda nesse helicóptero? É uma coisa até diferente. É o fato de que se você ir atirando no helicóptero durante o caminho, sempre que você passa de uma área para outra, o helicóptero se regenera. O helicóptero tá novinho em folha, como se você nem tivesse encostado. Você pode explodir o helicóptero na primeira área do jogo, e na hora que você passar para outra, tá lá o helicóptero de novo com HP cheio. Pior que Nemesis. Nossa senhora, é horrível. Sabe que na época que eu joguei Devil May Cry 2, eu lembro que ainda era aquele tempo que eu gostava de quase tudo que eu jogava. Pouquíssimas coisas eu não gostava. E eu lembro que eu explodi o helicóptero logo no térreo. Aí quando eu passei pro prédio, tava lá o helicóptero de novo, eu fiquei. Sabe aquela carinha de decepção? Tipo, cara, eu já te matei, eu já spamei quadrado bastante. Por que você não tá morto? E ele volta. Aí você explode de novo. Mas. E ele volta. Então, se alguém for jogar esse jogo porque, sei lá, quer colocar Devil May Cry 2 na sua carteirinha de jogos finalizados, tá aí, você não perca seu tempo. A famosa carteirada. Eu zerei todos os Devil May Cry. Filha da puta, enfia essa carteira no meio do teu rabo. Não perca o seu tempo explodindo os helicópteros antes de chegar no final da fase, que é uma torre. Nossa, e os chefes desse jogo, no geral, dá pra resumir eles as pontes de dano que você desvia e os golpes e aperta quadrado. Pra ter ideia, os chefes desse jogo, as coisas mais genéricas possíveis, tipo, a gente tem um gorila esquisito, que solta umas bolas de ar, foda-se. A gente tem um prédio, porque tem o povo. Não, eu quero muito focar. A gente tem um prédio. A gente enfrenta um prédio. O prédio. É isso, a gente enfrenta um prédio, a gente tem um povo, ou seja lá o que for aquilo. Uhum. E eu acho que os únicos dois chefes. Tem o bigodudo ali que eu quero que enfie ele no rabo. Mas eu acho que os únicos dois chefes que eu pego e eu salvo minimamente. Um é trapaça pra caralho.
porque é chefe do Devil May Cry 1, que é o Phantom. Aham, famoso Carlos Gabriel. Por algum motivo decidiram trazer o Phantom de volta, mas por ser exatamente um Ctrl-C, Ctrl-V do jogo anterior, o Phantom até funciona. Por mais que agora ele não tomou vacina antibala. É. No 1, bala era inútil contra o Phantom. Agora você destrói ele na pistolinha também. E o Boulderverk. O chefe final. Não, Boulderverk. Ah, tá, aquele bichão com o espadão e os 2 cachorros? É. É verdade, aquela luta é Ele é o melhor chefe do jogo. justo. Porque ele é o único que o quadrado spam Não funciona. não quebra ele. Você tem que realmente aprender a usar a espada ali naquele momento. Então o Boulderverk é o único chefe que eu pego e consigo salvar do Devil May Cry 2. Opa, um chefe que eu gosto, Boulderverk. É verdade, a luta dele é a única que também era. Quer dizer, a luta, o chefe final mesmo, não tô falando da Gororoba, no penúltimo. A última também eu até acho uma luta boa, mas fora ela, só essa do Boulderverk. Porque eu lembro que a única que tinha me dado dor de cabeça quando eu joguei foi das 3 cabeças, mas é porque eu era burro, eu não sabia que dava pra você. Você foi até zoou, chefe do Star Fox. Nossa! Senhora, eu acabei de lembrar, tinha a mariposa, velho. Que bicho escroto da desgraça, aquela mariposa. Verdade, tem a mariposa. Tem a mariposa, tem aquele bicho que fica tirando umas bolas de ferro, que... Aquele lá, eu acho que foi o chefe com o design feito pra você vencer dele só apertando quadrado. Tem o Arius, que você chega nele, faz um combinho, ele sai voando, fala umas merda e teleporta, você faz a mesma coisa de novo. No máximo, o Ares manda a porra do... sei lá, sucubo dele, não sei que merda é aquela. Mas o bicho fica no outro canto da tela. Ele nem vai atrás de você. O bigode ali, ele teleporta e fica sentado na mesa ali, esperando as duas putas te matar. As duas putas ficar rodando a sala sem saber nem onde você tá. Você vai na cara do cara, pá, morreu. Olha, tem as 3 cabeças, a mariposa, o Arius. Pelo menos a luta do Arius, quando ele morre, entre aspas, na última luta dele contra o Dante tira um sarro legal dele. Que ele fica fazendo um discurso de não, perdi, não sei o que, era pro ser o rei desse mundo, o Dante só manda um rei, toma sua coroa, e dá dor tiro na cara dele. Pelo menos essa cena é boa. E o chefe final... Oi? Podemos colocar esse como o pior vilão de Devil May Cry? Com certeza. O chefe final é um chefe de 2 etapas, embora a primeira dê pra ser dividida em algumas, porque, nossa... A primeira forma do Argosax, ela é muito estranha. É uma gororoba, você já falou, e é uma gororoba que ela é um emaranhado de todos os chefes do jogo. Lá tem o Griffon do Devil May Cry 1, que tá lá, não sei porquê. Decidiram trazer ele de volta também, tá o Phantom, tá o Polvo, tá o Gorila, tá o Prédio. E tá o Prédio. Pelo menos não tá o helicóptero. Pelo menos não tá a Mariposa. É verdade. E eu posso ressaltar uma coisa muito engraçada sobre essa luta? Os chefes, ele meio que só ativam quando você chega no campo de visão dele, por assim dizer. Se você ficar longe, o chefe não faz... Não, e o melhor é que se você ficar bem no cantinho, os ataques dele simplesmente não chegam no Dante. Então você tem alguns deles tem um ponto específico que se você ficar parado apertando o quadrado, você consegue matar ele sem tomar dano. E a luta final, que é, sei lá, Oi? Ótima programação. Maravilhosa, os bichos nem miram. Eu acho que a Capcom tinha que recontratar os garotos de programa dela. A Capcom precisava ter feito muita coisa certa nessa época pra esse jogo ser minimamente decente. Começando por falar pro Itsuno assumir o jogo antes dele ficar um desastre completo. E o chefe final, a segunda forma do Argosax, eu vou ser sincero, eu até gosto daquela luta. Eu só acho que ele não precisava ficar passeando pela arena por tanto tempo. Se ele fosse mais ativo, acho que seria um pouco mais interessante. Porque eu acho que a merda do Argosax é que ele tem pontos específicos que ele vai tomar dano. E aí quebra um pouco, porque ele controla a luta mais do que você controla. É algo semelhante com o Drácula do Drácula X do Super Nintendo. Pelo menos não é tão punitivo que nem aquilo. Mas mesmo assim, é um chefe que ele domina a luta, não você. Não é que nem um Virgil, né? O Virgil é uma luta bem equilibrada. Se você vacilar, ele vai te almoçar. Quando você consegue pegar ele desprevenido, você derrete a barra de vida dele. Sim. E na campanha da Lúcia não tem essa luta do Argosax. Tem acho que 3 lutas de chefe diferentes. Uma é um chefe debaixo d'água. Pegaram a única coisa que eu não defendo em Devil May Cry 1, que são as partes subaquáticas, e colocaram aqui
aqui de volta. Tá bom. A luta contra um, sei lá, um serpente, uma cobra de água, um peixe gigante, agora não diabo aquilo era. Nem lembro. E uma luta contra o Arius, que uma forma dele, ele tá um bicho esquisito. E depois ele vira um bicho esquisito, só que gigante. Que é a luta final dela, já que ela não vai pro inferno, então Argo Saga. Uhum. E por mais que essa análise tenha sido talvez a mais conturbada que a gente já tenha gravado aqui, o mais bizarro é que Devil May Cry 2 é basicamente isso. É um jogo Porque, tipo, bizarro. mas vocês não falaram da campanha da Lúcia. Cara, a Lúcia, ela passa pelas praticamente mesma coisa que o Dante, ela caçando a porra das relíquias, né, e no máximo é pra justificar por que a Lúcia tá em tal lugar quando o Dante chega. É pra você ver na companhia dela, mas, tipo, basicamente ela num ping-pong desgraçado que nem um Dante, né. Opa, eu saí da cidade, do nada eu vou parar num tempo. E eu acho que a maior questão que você vai ver da Lúcia mesmo é um plot twist que você já tem ele na campanha do Dante também, e, de novo, ele é jogado que nem um saco de bosta, que é o fato da Lúcia ser uma criação do Bigode. Foda-se, não faz diferença nenhuma. Mas cria todo um complexo nela, que ela se acha um demônio, que ela acha que ela tem que morrer. Não serve pra bosta nenhuma. A personagem é esquecida, ela é abandonada na praia, na franquia. Foda-se. Coitada, ela tinha potencial. Ah, tinha? Não tinha, só caiu no jogo errado. E esse negócio, tipo, eu sou uma criação dele, eu vou matar ele sozinha, que é a parte que ela é sequestrada porque ela é burra. E detalhe, você nem vê direito como ela é sequestrada. Assim, mas vai atrás, você cai na porrada com ele e do nada o Dante chega, ela tá amarrada ali. Vai tomar no meio do cu, né? Ô, joguinho sem vergonha. Mas tem uma coisa que dá pra elogiar um pouquinho na campanha da Lúcia, é que o gameplay dela é umas 2 vezes mais rápido que o gameplay do Dante. Claro, ela tem 5 missões a menos. Eu quis dizer no caso do ataque. Tipo, enquanto o Dante tá dando um hit com a espada, ela dá uns 3. Mas mesmo assim... Oi? Mas mesmo assim, não salva o combate. E no final das contas, a maioria dos chefes continua. Quadrado Repita spam. comigo, quadrado spam. A única diferença é que agora, ao invés dela ter pistolinha, ela atira faca. Que também é mais rápido que a pistolinha. E As habilidades de Devil Trigger dela, que é, sei lá, Angel Trigger, é a mesma coisa, né? Elemento, curar mais, dar mais dano, ou sair voando, sair correndo. Então, tipo, não muda porra nenhuma, cara. A única diferença que você acaba tendo mesmo é, o Dante, ele tem 18 missões, a Lúcia tem 13. Acabou, morreu aí. E basicamente os dois passam pelos mesmos locais, só que em ordens diferentes. Esquecemos de falar o motivo pelo qual o Dante tá nessa merda toda. Agora que você falou... o negócio da história dos pardos? Ouvi historinha de Niná sobre o pai dele. Vai tomar no cu, né? Melhor jantar. E o mais engraçado é que no final do jogo mostra que ele já sabia. A Lúcia, ele indo pro inferno, a Lúcia, você não quer ouvir a história sobre o seu pai que minha mãe veio contar? Não, ele. Eu sei que ele vai fazer que ele faria a mesma coisa. Ele fala, eu sei, ele fez a mesma coisa. Pega minha moeda aí, falou. Pega o Chico Moedo, pá. Aí o final do jogo, né? O final do Dante é ele no mundo infernal tentando fugir do lugar com uma moto. Uma moto vai parar ali. Eu ia falar isso. A moto realmente tem superpoderes, eu acho. Brotou uma moto. E a Lúcia no escritório dele esperando um dia o filho da puta voltar. E é mais um motivo pelo qual o pessoal considera esse último, porque você não tem essa resposta se realmente... você ouve um barulho de moto e ela sai correndo. Você não sabe se é a moto do Dante mesmo ou não. Não sabe se foi entregador de pizza lá, se foi a Pode Trish. ser, o pessoal ali come pizza pra caralho. Vai que a Trish pediu uma pizza. A Trish já trabalhava na loja. Falando nisso, o bônus desse jogo é liberar a Trish pra jogar. Que é a melhor coisa, porque a Trish tem a exata mesma gameplay do Devil May Cry 1. Ou seja, você tem um Stinger que presta. E um gameplay que é mais semelhante ao gameplay da franquia. Sim. E uma coisa que eu não sei ao certo como é que faz, eu até tava comentando com você antes da gente começar a gravar, acho que tem que finalizar na dificuldade mais difícil com o Dante e com a Lucy. Quem tem mais paciência pra fazer isso é liberar o Dante com o visual dele do Devil May Cry 1. Não sei se muda a gameplay, se muda o barulho da arma, mas enfim. Fiquei de curiosidade. E bom, depois dessa sessão de esculacho a Devil May Cry 2, fica a pergunta, essa foi a pior coisa que poderia ter acontecido com a franquia? Sim. Eu tenho opiniões mistas, porque por um lado, esse jogo é de longe o pior da franquia, esse jogo quase matou essa franquia também, Mas só que por outro... falei. Não, continua, vai. Só que eu vejo por outro lado, porque eu peguei aqueles outros 2 exemplos que eu falei.
de Dino Crisis e Mega Man X7. Dino Crisis morreu com o jogo, Mega Man X7 ainda ganhou um X8, mas o estrago foi tão grande que a franquia tá morta até hoje. E Devil May Cry 2, por tudo de ruim que esse jogo faça, ele ainda trouxe coisa que conseguiu levar a franquia adiante. Tá que da maneira mais errada possível, mas vamos lá. O mapeamento de botões do Devil May Cry 2, ele é diferente do Devil May Cry 1, mas foi praticamente o mesmo do Devil May Cry 3 adiante. Triângulo para atacar, bolinha de botão de esquiva, quadrado botão de tiro, X de pular. Ah, é verdade, o Devil May Cry 1 o mapeamento é diferente, né? Aham, no Devil May Cry 1 você ataca com bolinha. Eu esqueci disso porque eu tô acostumado com o Devil May Cry 1 no PS3. No PS3 ele usa o mesmo mapeamento em todo. Tanto que quando eu fui jogar o 1 no emulador, eu troquei o mapeamento por culpa disso. Eu não tava. Agora eu aprendi essa, porque eu não sabia dessa não. Então, tá, Devil May Cry 2 trouxe o mapeamento dos controles, trouxe a Rebellion como arma principal do Dante, porque em Devil May Cry 1 você vê ele usando a Force Edge, a Alastor e no final do jogo a espada, que vai parar com a Trish, e o Devil May Cry 2 acaba sendo o jogo que introduziu meio que a Rebellion como arma principal do Dante. E também, como você já tinha falado, esse foi o primeiro jogo que introduziu um outro personagem jogável além do Dante, no caso a Lúcia, mas o que eu diria que é o mais importante de tudo é que esse jogo trouxe o Hideaki Tsuno para a franquia Devil May Cry. Porque, embora ele tenha segurado uma giromba gigante com esse jogo, com o terceiro jogo ele teve um controle muito maior. E ali a gente viu como Devil May Cry pode ser incrível. Mas então, por isso que... Eu acho que é interessante a pergunta que você fez, né? É a pior coisa que poderia acontecer com Devil May Cry? Eu acho essa uma pergunta um tanto controversa e eu vou ser controversa. Porque tem um pessoal que insiste em falar que a pior coisa que podia acontecer com Devil May Cry é o reboot. E eu nego. Cara, sei lá, eu entendo a frustração da galera com o reboot. Eu mesmo, embora eu não... O que eu vou falar aqui não envolve gameplay, porque eu não joguei o reboot, mas a história eu vi. E eu acho a história bem sem vergonha também. Então, mas, tipo, aí, sabe aquela aí que coisa tá a questão. A história do jogo, ela é ser vergonha. Apesar que eu não acho ela tão ser vergonha quanto a do 2, mas ela é ser vergonha. Mas Devil May Cry Reboot é um jogo divertido pra caralho. Eu acho absurdo pegar e alguém falar que o reboot é a pior coisa da franquia, pior até mesmo do que o 2, sendo que o reboot pra mim tem uma das gameplays mais fluidas da franquia inteira. Mais fluido até do que Devil May Cry 4 e Devil May Cry 5. Falei. Ok. Como, assim, o que eu ia falar é que o fato de ser um reboot, pelo menos ainda fala, cara, isso não tá no cânone da linha de história principal. Então, eu acho que ainda tem essa questão de salvar o jogo meio que desse tipo de frustração. Mas eu acho que a frustração é muito maior, porque eu acho que esse termo reboot, opa, isso aqui tá substituindo o que eu gostava tanto, mas é aquilo que eu falei, a história do jogo, ela é ruim. Talvez ela fosse até melhor se tivesse Devil May Cry no nome. Verdade. Eu acho que o simples fato que pega e incomoda, cara, isso aqui é o Dante, isso aqui é o Virgil, né? Eu acho que o que incomoda é isso. Se trocasse todos os nomes, tava ótimo. Mas... Se fosse outra franquia, seria melhor, Se fosse outra franquia, seria melhor. Não ia ter todo esse hate, o reboot. Agora, em questão de gameplay, o jogo é um primor que é King Slash. Eu não tenho eu não tenho nada pra reclamar. Isso que eu joguei é a versão que não é a melhorada. Porque o pessoal fala que a versão de PS4 é melhor ainda. Eu ia mencionar isso, que parece que consertaram as coisas que incomodavam antes na versão de PS4. E isso mostra também que o Team Ninja é um jogo, de novo, é um jogo terceirizado. Ele não é um jogo produzido pela própria Capcom. Mas você vê que o Team Ninja ele teve um carinho tão grande ali que ele viu as críticas que teve e na hora de relançar ele corrigiu. Eles poderiam simplesmente pegar, vamos tacar um filtro HD aqui, foda-se, lança do mesmo jeito. Não, eles tiveram cuidado de pegar e refinar. É verdade. Isso aí é uma coisa que, por mais que o reboot seja cheio de controvérsias, não dá pra negar. Mas uma coisa que eu esqueci de falar de Devil May Cry 2 é que ele também foi o jogo que introduziu o Bloody Palace pra franquia. Que eu acho que é uma adição que, fora de Devil May Cry 2, no Devil May Cry 3, 4, 5, sei lá, ninguém reclama. E ele nasceu aqui, embora num jogo que não seja um jogo bom. Mas foi aquela coisa que deu certo e que foi carregada pro jogo seguinte. Mas basicamente o Blood Palace seria só como se fosse uma torre, onde cada andar é um desafio de combate e você vai avançando. Você pode avançar 1, você pode avançar 10, ou você pode avançar 100 andares de uma vez. E aí entra essa questão que é tão divertido, porque eu acho que isso é uma coisa que é unânime de todos os Devil May Cry, né? Porque o combate é maravilhoso e a exploração não tanto. E aí você
concentra todo o combate ali no Blood Palace e aí você vê mais gente jogando o Blood Palace do que a própria campanha. O Blood Palace acho que foi uma adição muito boa de Devil May Cry 2. Infelizmente ele nasceu num jogo que não funciona direito, mas por isso que eu digo que Opa, por mais que Devil May vou Cry fazer um 2 monte de desafio. Vou do andar 1 até o andar 9000 num jogo onde o Stinger é broxa. Vai tomar no cu, né? conheço alguém que fez isso. Mas, enfim, é por isso que eu digo que eu acho que Devil May Cry 2, ele, por mais que eu diria que ele tinha potencial negativo para ser um estrago muito maior, esse é o tipo de jogo que poderia ter matado uma franquia. Felizmente, ele teve alguns acertos e que foram carregados para os jogos seguintes. E por mais que ele seja a ovelha negra da franquia, eu diria que felizmente, foi um dos poucos jogos desse ano que conseguiram sobreviver a ponto de ter uma continuação e ter uma série fixa. Como eu já citei Mega Man X, depois do X7, o X8 não conseguiu salvar a franquia. Dino Crisis morreu ali e Devil Breath May of Fire Cry... morreu ali também. E Devil May Cry, aí por mais que esse jogo não seja um jogo bom, conseguiu sobreviver para ganhar um terceiro